E quando você mudou para o Marreco, porque aí você mudou para dar aula junto com o Marreco, né? Isso. E o Marreco era atleta da Wake na Veia, Sim. e aí ele ia lá, ajudava, era super assim com o Marito, ele e o Marito eram bem ligados assim, e eram os caras que mais entendiam na época, e foram meus dois mentores, né, cara? E teve o Daniel Valim também, que é um amigo nosso, que também foi um mentor pra mim no começo, mas aí comecei com os caras. E aí o Marreco, começou a ver que eu tava pilhado, que eu queria viver de wake. E aí um dia ele me convidou, falou, cara, vamos... Porque ele tinha escola, o Marreco, e já tinha procura. A escola era lá na Guarapiranga. Ainda, né? Então a loja do Wake na Veia era na zona sul de São Paulo, e a Guarapiranga era no extremo sul. Então a gente ficava o tempo todo ali, Wake na Veia, Guarapiranga e tal, uns rolês. E aí o Marreco falou, cara, eu tenho procura, só que eu tô sempre viajando. Porque ele, inicialmente, ele era mais atleta do que empresário ou professor, né? E aí nessa mesmo era viajar o campeonato. E aí nessa ele me chamou e foi exatamente isso que aconteceu. Ele podia viajar o Brasil inteiro, eu ficava dando aula. Você foi o primeiro Guaru. Primeiro Guaru, o sócio dele. Que show, hein, cara? Mas ainda, nessa época, ainda era uma lancha. Não, logo no começo a gente tinha duas. Que show, porque quando ele tava aqui, rodava duas. Uma de treino, uma de aula. Não, tinha também, né? Isso. Mas iniciantes a gente colocava o barco menor pro cara andar e tal. Isso é que ano, mais ou menos? Você começou com... Eu comecei lá na Wake na Veia em 2004. Isso. Eu comecei com o Marreco em final de 2005, 2006. A gente já tava com a escola bombando. Em 2007 nós abrimos uma loja. Lá na Guarapiranga. MWS. Um espaço pequenininho assim, uma lojinha pequenininha. Do guarda-barco mesmo? Do lado do guarda-barco tinha uma casinha. Tinha um quartinho assim, a gente fez a loja lá. Mas aí aí ficou vendendo MWS e o Wake na Veia? Não, nessa daí eu já separei. Eu saí da Wake na Veia e fui virar sócio do Manu. Mas continuaram as duas lojas funcionando? A gente comprava da Wake na Veia, né? Entendi. Wake na Veia era um pouco mais fácil. E o Wake na Veia tinha preço de atacado pra você? Pra gente. A gente era pra ser concorrente direto. Não, a gente era vendedor dele, né? Na verdade era isso. Show. E aí, quando a gente abriu a escola, a gente falou, não, a gente quer vender também. E aí sempre dar aula e vender o equipamento. A gente sempre pensou nisso. Isso aí, o Marreco sempre foi essa ideia. Essa ideia. Aí, nós ficamos alguns anos na Guarapiranga e foi muito legal, bombava muito, era muito legal. Muito denso ali, né? É muita gente, cara. Então, assim, eu lembro que a gente dava aula de terça a domingo. E de segunda-feira eu tinha que ficar falando não pra galera, porque a galera queria marcar a aula. Então tá igual eu aqui. Que bom, cara. Tem procura, eu acho que... A demanda tá boa demais mesmo, cara. Clima do Brasil é bom. E quando que você virou cable? Aí... Pera, ainda tem Aí o Naga abriu. Não, então... Mas então Naga é 2010. Não tinha cable no Brasil. Era. Então era só barco, né, cara? Verdade, bicho. Verdade. Barco, não tinha cable. Sem duas torres, nada. Sim. O Dedé Figueiredo, acho que abriu o primeiro cable do Brasil, mas um pequenininho, 2 torres. Foi. E aí, beleza. Aí um dia a gente tava lá trabalhando e tal, e eu lembro do marido falar, cara, acho que vai ter um cable no Brasil full size. Eu falei, ô louco, ele é um cara de Goiânia. Mas alguém conhece? Não, cara, não conhece ninguém. Só que ele entrou em contato com a associação e o marido, na época, era o presidente, começou a falar com ele. E um certo dia nós fomos conhecer, pegamos o carro, falamos, não é possível. Porque desde que eu entrei no Wake, aparece especulação de que vai ter um cable no Brasil. Sim. Até hoje tem? Até hoje é muito estranho. Algum lugar mirabolante? Aí teve o Lupamio, que é um dos dinossauros, assim, um dos precursores do esporte no Brasil. Anda até hoje, e anda bem. E aí o Lupamio já queria abrir ali no Hopiari. Tem um lago lá perto do Quality Hotel, e ele chegou a fazer o projeto e tal, e não deu certo. E tinha demanda, né? Porque o Wet n Wild nos Estados Unidos tem cable, isso. Só de kneeboard. Eu andei nele. Já fui nele, também não andei, mas já fui. E aí, beleza. Aí um dia o marido falou, não, esse cara falou que tá com as torres aqui, as torres já estão no Brasil, a gente olhou. E é verdade, a mãe do dono falou. Eles foram lá, compraram o container, depois aqui não tinha um lago. Não tinha um lago. Aí ele falou, não, vem aí, tá dentro do barracão, vocês vêm conhecer. Aí pegamos o carro, eu, Marito e Marreco, entramos dentro do carro, partimos Jaguariúna.
Chegamos lá. então já tava em Jaguariúna. Já tava em Jaguariúna. Chegamos lá, não, tá chegamos lá. Já chegamos lá, já conhecemos. Já tinha onde ia ser lá. Conhecemos o Pedro Paulo lá no lugar do Cable. Aí ele deu uma volta, mostrou todo o lugar pra gente. E aí ele falou: não, agora nós vamos lá no barracão pra vocês verem a torre. A gente falou: não, a gente quer ver. Vim aqui pra isso, né? Pegamos um carro, fomos atrás dele, eu lembro até hoje. Ele abriu e falou: aí, tá aí. Aquele monte de torre. Aí foi só risada, só sorriso. E aí, nisso foi tudo muito rápido. E já tinha revista, né? Já tinha a revista. Isso foi em 2007 ou 2008. É, porque Acho que 2008. Isso. Saga abriu em 2008, 2009. 2009. E aí, logo que as coisas foram tomando forma, o Marreco teve a ideia, assim, um dia, eu lembro até hoje, a gente saía porque a gente já tinha empresa, saía pra pagar boleto, saía pra resolver coisa e tal. E aí o Marreco um dia no telefone e tal, falou: meu, a gente tem que abrir uma loja lá no Naga. Vai bombar esse negócio. A gente tem que ir pra lá, mudar pra lá. E na época, eu e o Marreco, a gente tava um pouco cansado da Guarapiranga. Guarapiranga é um lugar legal, mas é poluída. Cheia. E as represas perto de São Paulo são muito bonitas, são paraísos, assim. Igaratá, Nazaré, Piracaia, Ibiúna, tem algumas ali que são lugares muito bons para a prática do wake. Uhum. E aí ele falou: meu, vamos mudar pro Naga, vamos falar com o Pedro Paulo, vamos tentar abrir a loja lá, a gente já muda para lá e faz nossa base em Nazaré. Olha só. Não, cara, você tá maluco. 2009. Nossa empresa ia bem na Guarapiranga. E muita gente. Beleza. Caralho, isso No aí. fim das contas, a gente foi tomar cerveja, 2 horas depois a gente tava: caraca, vamos mudar pra Jaguariúna. Pelo amor de Deus, não acredito, vamos. Já acordamos no outro dia pilhado, ligamos pro Pedro Paulo e ele falou: cara, não, lógico, vem. E aí a gente foi, cara. O Marreco mudou pra Jaguariúna, eu mudei, a gente abriu a loja lá, a gente abriu a escola, mudamos a escola pra lá. E aí, beleza. Aí eu lembro que teve uma reportagem que o Marreco falou: não, agora que Jaguariúna, essa região, virou um super polo de wakeboard, porque o Naga trouxe todo mundo pra cá. E Bragança é 50 minutos do É, sim. É pertinho. Pertinho. Mas aí o que rolou? Tem um empresário famoso lá em Jaguariúna, depois de alguns anos. Aí o cara tava construindo um condomínio atrás do Naga, que é inclusive onde o Pedro Paulo e o Pedrinho moram. Que tinha um lago. Aí a gente falou: meu, vamos tentar colocar o barco e dar aula de wake nesse lago. Deu certo. Vamos lá, convencemos o cara, beleza, vocês fazem propaganda pra mim aí. E aí a gente trouxemos barcão de wake num lago de 900 metros. Que bar que era, né? Cara, na época, assim, logo que a gente fechou isso aí, a gente tava importando uma Mumba, motor 411. Que a gente era revendedor da Mumba e da Mastercraft na época. E vendia bem também, porque o dólar era baixo na época. Eu lembro de vendia barco dessa época. Eu lembro de vender barco a dólar de 1,67. Então vendia bem na época. A gente foi um super sucesso, foi legal, foi uma história de sucesso. Nossa, 6 vezes mesmo. Tanto é que quando nós fizemos a loja, aí nós fizemos uma reforma e abrimos uma expansão da loja do Naga, você chegava na loja, tinha 2 Mumba paradas, pronta entrega. Doido, hein? Uma 21,5 e uma 23,5. Embalada naqueles plásticos, ela vem embalada da gringa num plástico assim. Do lado da cama elástica. Do lado da cama elástica, com a cama elástica, tinha tudo.